Olá, bem-vindos à nova temporada do Biocast. Eu sou Luísa Caldeira, aluna de Ciências Biológicas na Unirio, atualmente cursando o quinto período. E no episódio de hoje temos a honra de receber a professora Mayuta, do Departamento de Ciências Ambientais da Unirio. A professora possui graduação em Zootecnia pela UFRJ e é mestre e doutora em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. Suas principais linhas de pesquisa incluem políticas públicas educacionais, formação de professores em ciência do ambiente e divulgação científica. Seja muito bem-vinda, professora. Eu que agradeço a você, Luísa, a direção do nosso instituto, aos professores, aos alunos e aos servidores todos que estão nos ajudando, nos auxiliando nessa jornada, porque a gente não se faz sozinho, né? Então, agradeço aqui. Uma honra ter você aqui. Professora, conta para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica e profissional, como é que foi seu caminho para chegar até aqui. Tá, ok. Você me faz voltar algumas décadas atrás, há bastante décadas, né? Quando eu estava no pré-vestibular e um dos professores perguntou o que a gente queria ser. Na época, eu queria ser cientista social. Mas aí ele falou assim: não, cientista social, você vai passar necessidades, e aquilo me assustou. Eu vejo que eu deveria ter seguido o meu caminho, porque a gente busca sempre aquilo que a gente quer fazer. E aí, nesse sentido, eu fui fazer zootecnia, porque tinha uma música de um cantor que falava, eu quero uma. Zé Rodrigues, lembrei, que falava, eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, para pixapê, e eu queria aquilo, né? E a zootecnia era o curso mais provável para mim, porque vindo do asfalto, na época tinha a lei do boi, e era uma cota às avessas, né? Era, os filhos dos produtores rurais, eles tinham uma entrada maior, né? Um direito de entrada maior do que os filhos do asfalto. Aí eu fui fazer zootecnia que não tinha cota, ali do boi. E passei para a zootecnia e logo ali eu comecei a me encantar por esse universo do campo, pelas políticas do campo, e fui ser presidente do diretório acadêmico, me envolver com as políticas agrárias, agrícolas, e trabalhar nesse sentido. Então, essa minha atuação acadêmica, ela começou a se concentrar numa área maior, interdisciplinar, com o que hoje percebo a educação ambiental e a sociedade. E mais tarde eu fui indo para esse caminho no meu mestrado e no meu doutorado, aproveitando toda aquela formação acadêmica que eu tive na zootecnia e que eu tive enquanto liderança estudantil, para unir, né, os significados da minha vida. E assim eu fui fazer esse mestrado em ciências sociais, ó, retornei ao caminho e fui trabalhar com as questões do campo. E fiz o meu mestrado, meu doutorado nessa interlocução, né, entre escola, entre ambiente e entre formação humana. Atuei, né, como no meu mestrado, na época a gente construía era tese de mestrado e tese de doutorado, hoje é uma dissertação. Então, a minha tese de mestrado, eu vou tratar assim, segundo a época que eu fiz, ela começou a estudar a questão da educação ambiental nas escolas, a implementação das hortas escolares, né? E a viabilidade da educação ambiental, não enquanto disciplina, mas como tema transversal, atravessado, né, por todas as outras questões. E aí defendi a minha tese de mestrado na época e fui fazer o doutorado. E no doutorado eu tentei ampliar essa visão, indo para o campo, de fato, trabalhar a questão agrícola e agrária no campo. E fui trabalhar com assentamentos rurais de reforma agrária, no estudo comparativo entre assentamentos que faziam agrofloresta, né, trabalhavam com os princípios da agroecologia, e assentamentos que trabalhavam com a tecnologia mais hard, né, vinda e herdada da Revolução Moderna agrícola, com implementos, com insumos agrícolas, com agrotóxico. E tive bastante críticas quanto a essa atuação e comecei a defender bastante e atuar bastante no campo socioambiental, na defesa da agroecologia, na defesa da reforma agrária, na defesa das escolas, na defesa da participação política, da educação que liberta, na defesa. Fui ler Freire e me apaixonei por Freire, pedagogia do oprimido, e comecei a me formar ali, né? Um
mestrado e o doutorado, eles me formaram enquanto pessoa, enquanto professora, enquanto ser político, enquanto a amorosidade que habita em mim, aos meus alunos, a quem do meu lado está, a amorosidade ao ensino, a delícia de tentar ser quem eu sou e lutando pelas coisas que eu avalio serem dignas. Então, a minha trajetória é essa, por que eu dou aula hoje que trabalham as questões do ambiente, que trabalham as questões de formação de professores, que trabalham a educação básica, as comunidades vulneráveis, porque eu sinto em mim uma persistência e uma crença de que somente a luta, né, contra os opressores liberta os oprimidos, e há tantos nessa história, né? E aí eu acredito naquela educação transformadora, na educação que liberta, na educação que consegue ver, né, o ser humano em toda a sua totalidade, na sua transformação, nas suas possibilidades, potencialidades, naquilo tudo que o ser humano é e constrói, constitui para a sua vida, tendo a certeza de quem ele é, e não roubado da sua personalidade, roubado dos seus quereres, roubado dos seus desejos, roubado de si, alienado do seu trabalho. Certíssimo, professora. Nossa, muito bonitas suas palavras. Parabéns, trajetória é muito bonita. Conta pra gente também um pouquinho assim das suas experiências profissionais. Qual foi a que mais marcou a sua trajetória até esse momento? Um momento muito marcante para a senhora. Quando eu me descobri professora, né? Para mim foi a eu dava vontade de chorar. Foi o momento mais perfeito que um professor meu me apresentou essa. Eu ainda estava cursando, e ele falou assim: "Você quer a professora Mailta?" Eu olhei para ele, eu era só uma acadêmica. Eu falei assim: "Não, professor." Ele: "Você é uma professora." E quando ele falou isso, ele abriu meu portal. Né? Há professores que abrem o portal da gente. E eu tenho assim, eu quero fazer um agradecimento em público. Ele já se foi, né? O professor Antônio Adolfo Bruno, que abriu esse portal em mim, esse desejo. E eu me vi professora, eu me fiz professora e eu sou professora. E isso, assim, eu carrego muito orgulho da minha profissão. Né? Tomei essa profissão, a docência habita em mim como eu habito na docência. Estar com os meus alunos, conversar com os meus alunos, orientar, estar com eles, fazer esse par, né, do conhecimento, essa dobradinha, essa ligação, essa parceria, é de rico aprendizado. Como eu tenho aprendido, como vocês me ensinam, como a vida de um professor universitário ensina ele. E eu dei aula em todas as instâncias do ensino, dei aula do básico ao doutorado, e a sensação é sempre a mesma, a sensação é a de descoberta, é de se fazer e fazer-se com o outro o tempo inteiro, é se ver nessa possibilidade rica de se transformar e transformar a realidade, as realidades que muitas vezes nos sufocam, que trazem a miséria, que trazem o desajuste ambiental, que trazem as fragilidades emocionais, os transtornos. Então, encarar isso de frente, isso está pautado o tempo inteiro na aula da gente, isso está pautado o tempo inteiro na vida da gente. Trazer a humanidade para a sala de aula com um conteúdo próprio, com conteúdo arraigado dentro da gente, é o que me emociona, é o que me faz, é o que me torna professora. É que todo dia eu acordo e falo assim: eu sou professora. E a gente é professor 24 horas. Se a gente assiste um filme, caramba, eu posso falar isso, trabalhar isso nessa perspectiva, eu não deixo de ser professora. Quando eu estou conversando com uma pessoa, eu sou professora também. Quando eu estou dentro da sala de aula, eu sou professora, porque ensinar toma conta dos nossos poros. E eu busco ser aquela professora que, como diz Paulo Freire, traz na praxis, né? Na teoria e na ação, na teoria e na prática, a sua vivência. É, as pessoas que convivem comigo falam assim: a gente percebe em você que não há em você uma discrepância naquilo
que sai da sua boca no tratamento do outro, que sai das suas mãos com aquilo que você defende. E eu acho isso, eu recebo isso com um grande elogio na minha vida, porque não é fácil ser quem a gente é, lutar pelas coisas. A gente sofre muito, porque a gente é formada de alteridade, de empatia. A gente é formada em ver o lugar do outro. Um professor é esse, que além do ensino, que além do conteúdo, é aquele que sente o que ensina, que vive o que ensina, que coloca nas letras a sua alma, a sua verdade, a sua verve. E isso eu devo aos grandes autores que eu li, e isso eu devo aos meus alunos, aos grandes companheiros que eu tive, que me ensinaram nessa trajetória, aos grandes professores, aos amigos de trabalho. Eu devo a essa vida que a gente pode viver. Nossa, professora, que tenham mais professores como a senhora, porque, assim, hoje em dia tá difícil, sabe? Muito bom saber que você dá aula, assim, dessa forma, com tanto amor e carinho pela profissão, é apaixonada mesmo pelo que faz. Com base, assim, né, nas suas pesquisas que abordam as políticas públicas, educacionais ambientais, como é que você avalia a eficácia dessas políticas no contexto brasileiro atual? Caramba, é uma pergunta muito, muito interessante e profunda. É tema de um curso, não só de uma aula, de um curso. É, Assim que a gente entra para a universidade, ou antes e muito antes dela, nos movimentos que a gente participa na vida, no que a gente vê, nos atos que a gente observa, né? A gente vê política pública ali. A política pública é aquilo que atende ou não atende a determinados cidadãos. É aquilo que provoca ser mais justa uma sociedade ou mais injusta. E a gente vive um grande conflito, principalmente hoje, que o movimento está mais retrógrado, né? Em que algumas questões caminham para trás em vez de caminharem para frente. Eu vejo que as políticas públicas atuais elas necessitam de pessoas humanizadas, de pessoas que gostem muito mais de gente do que de dinheiro, de pessoas que gostem muito mais da natureza do que do dinheiro, do que da produção, de pessoas que valorizem muito mais estar junto com o outro do que as máquinas, do que os carros, do que o que essa tecnologia que desumanizada pode oferecer, porque a tecnologia pode ser humanizada quando for para todos, a bem de todos. Não sendo, ela desumaniza alguns e supervaloriza outros dentro da questão da materialidade da vida. Para mim, as políticas públicas são necessidades de estabelecer espaços de igualdade, espaços de inclusão, espaços de não preconceito, né? Elas devem ser formadas para isso, para atender principalmente a quem está vulnerável socialmente. E em todas as minhas aulas eu perpasso por esse caminho, por achá-la fundamental nesse processo de construção, porque o aprendizado ele é processual, é um processo. E essa alteridade, essa sensibilização para as questões ambientais, elas nascem primeiro nas questões humanas, na formação da minha alteridade com o outro, com o ambiente, com a natureza que a gente vive, com as mãos que a gente lança em proteção às plantas, aos animais, ao ar, ao mar, a tudo aquilo que nos é dado como solo de vida. Bom, professora, quais são os projetos que você está trabalhando atualmente que você considera mais importantes, impactantes para os seus alunos, para o Brasil, para a universidade? Tá bom, eu considero todos importantes, tanto para os meus alunos quanto para mim, e na intenção da melhoria da vida coletiva, da vida de cada um ali, dos que são afetados por aquele projeto. Porque ainda que sejam poucos, mas é uma micropolítica que ali é formada, né? E que se pretende na transformação social a bem dessa sociedade, a bem da justiça, a bem da igualdade, a bem da alteridade, a bem das questões ambientais, a bem de formulações de políticas públicas justas de atendimento às altas demandas sociais, e eu tenho atuado
bastante, ou não tanto quanto eu deveria, mas dentro da minha possibilidade acadêmica, no café. E o café é um grupo assim muito, muito, muito bom para mim, porque eu trago ele do PROPEC, do mestrado que eu participava no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus de Nilópolis, de formação de professores em ensino de ciências. E trabalhar com arte, né, com formação com arte, formação e ciência, ela triangula esse ensino, além de trazer essas questões num bojo, ela faz com que a gente repense as transformações a partir do ensino, a partir da arte, a partir da compreensão que nós, sujeitos, vamos ter na formação de professores. E é muito legal, porque o professor é um multiplicador de pensamentos, né? É um multiplicador de desejos. A gente fala assim, a gente abraça a teoria para, junto a essa teoria abraçada, a gente ter a possibilidade de transformar o mundo para melhor. Então, o professor também, além de ser uma profissão, é, é, é um projeto de ação, é um projeto de ação, é um projeto de transformação que habita em muitos professores, alguns não, mas em muitos sim, né? Há um sonho ali que a gente cultiva, que a gente acalenta e que se torna o grande enlevo da nossa fala, que é fazer com que esses alunos se formem para o melhor do mundo, que esses alunos se façam o melhor do mundo, que os alunos das ciências ambientais, das licenciaturas, dos bacharelados, das ciências da natureza, da biologia, todos esses que perpassam numa condição em que a sociedade e a natureza se coadunem, né, a bem da vida humana, a bem da vida animal, a bem da vida vegetal, que coadunem os seus interesses e a gente rever várias outras questões. Então, os professores da área biológica, eles têm uma grande missão, e os projetos que são tidos nessa área e que interseccionam as pautas, né, as grandes pautas acadêmicas e políticas e sociais, elas ganham vida quando a gente vai e defende a Mata Atlântica, quando a gente vai e defende a URCA, e defende a nossa escola, e defende a agrofloresta, e defende os mares, e defende o ar, essa defesa que está em nós, e desse amor à vida biológica, à vida humana, à vida política, à vida social, é que se complementa. E eu tenho atuado em grupos assim, que trabalham com a crítica ambiental, com a análise, né, da educação ambiental crítica, com a análise dessa formação de uma forma mais ampla, percebendo os mecanismos econômicos que causam entraves, percebendo o jogo de interesses que habita nessa vida e tentando ali, né, criar opiniões, criar consciência e criar ações participativas que possam ser transformadoras, que possam, em determinados momentos, fazer com que projetos, fazer com que ações, fazer com que grandes empresas não poluam mais, não caminhem no sentido retrógrado de manter todo o desequilíbrio ambiental, todos os impactos já causados, e que não mantenha mais esses passivos horrorosos que a gente tem deixado no ambiente que a gente vive. E trabalhar com essas questões, intermediando ela no campo interdisciplinar, é muito interessante. É muito interessante. Então, eu atuo com os grupos de pesquisa e de extensão também, com projetos que trabalham isso, né? Principalmente a participação conscienciosa acerca dessa díade, né? Sociedade e natureza, humanidade e natureza. É muito bonito, professora, seus projetos, tudo que a senhora está inserida. E quais são os principais desafios, né, que a educação ambiental enfrenta atualmente nas instituições de ensino, também às vezes nas empresas? Conta um pouquinho para a gente. Essa ação do que a gente pode dizer, essa ação das grandes empresas, das grandes indústrias, dos grandes conglomerados que agem no campo, de uma agroindústria que não valoriza o agroecológico, de uma indústria que não valoriza os rios dos quais eles
jogam os seus dejetos, não valorizam o mar, a questão da valorização econômica acima da valorização da vida, a poluição, a crise climática, a crise da desigualdade econômico-social que a gente vive, a exploração da mão de obra, tudo isso que vem arraigado e formando, né, esse mundo perverso do qual o ser humano é subjugado e é jogado fora. Então, toda essa lógica que permeia uma exploração que a gente vai dizer não é irracional porque é racional, ela tem propósito, né? Mas toda essa exploração que parte dessa racionalidade de mundo em que a natureza é apenas um objeto e que o homem é um objeto, a reificação do homem e da natureza como coisas, elas têm que ser repensadas sobre uma outra ótica. A gente vê, né, a crise climática mostrando, modificando todas as relações e quando os grandes produtores, né, os donos, né, dos meios de produção, nos ameaçam cada vez mais, e isso vira balela e isso é tão real. É a vida de todos que está em risco. Não é minha nem a sua que defendemos a natureza, que fazemos, dentro das nossas possibilidades, o que podemos, né? Dentro de reciclagem, da redução, da diminuição do consumo, mas é um jogo maior do qual a gente tem que não desistir da luta e acreditar que também somos parte dela, no sentido da transformação. E então, o grande desafio é nos manter fortes e unidos, né? Havia alguns anos ninguém soltar a mão de ninguém. Nós que acreditamos que é possível transformar esse mundo, nenhum soltar a mão do outro. E as políticas públicas, elas acontecem assim no campo coletivo, no campo da pressão política, no campo da formulação, onde são formuladas essas políticas. Então, pessoas que estão comprometidas com essa vida, elas têm que estar fortemente falando e ocupando esses espaços. Com toda certeza, né? Essa é a única forma que a gente tem de tentar mudar e de fazer o mundo melhor. E como é que a senhora acha que a interdisciplinaridade no ensino de ciências do ambiente pode contribuir tanto para a formação dos cidadãos mais conscientes e engajados com as questões ambientais e assim do mundo, né? Todas essas questões que a senhora abordou? Eu acreditei na interdisciplinaridade de cara, tanto é que o meu currículo ele é pulverizado. Eu saio de uma formação que é uma formação dentro de um campo e vou para outra formação dentro do outro campo, logicamente tentando aproveitar todo o conhecimento que eu adquiri, mas eu apostei na interdisciplinaridade, né? Eu saí da zootecnia e fui para as ciências sociais. E isso me custou muitos anos sem editais para professora para que eu pudesse entrar, porque todos os editais não me contemplavam. Contemplava, né, uma formação linear, disciplinar, fez a graduação nisso, mestrado naquilo e o doutorado naquilo. Eu não, eu pulei de área. Então, para que eu me encaixasse, já foi um grande desafio, mas eu comprei esse sonho, eu comprei esse pensamento, eu comprei essa teoria, eu vivi essa teoria, eu vivo essa teoria da interdisciplinaridade, porque eu avalio que tudo na vida se conversa, que não há conhecimento estanque, que cada vez que a gente abre para conhecer algo novo, esse algo novo se relaciona àquilo que eu já aprendi no passado. As ligações, elas vão se fazendo, né? Agora, uma vez falou, né, ligar os pontos. A gente liga os pontos dos conhecimentos. Os conhecimentos, eles não são excludentes, muito pelo contrário. Quanto mais conhecimento, mais argumentação, mais compreensão e mais significado eu vou dar às coisas, maior vai ser o meu campo de atuação, maior vai ser a possibilidade de eu verbalizar sobre algo, maior vai ser o meu repertório, o meu itinerário das ações. E a interdisciplinaridade, ela trabalha isso, ela trabalha as conexões.
ela trabalha o sentido sistêmico e holístico das questões, ela trabalha com um mundo mais integrado, né? Com esses seres integrais que somos nós, esses seres dinâmicos, psicossocial, um ser complexo. E eu comprei esse discurso, eu comprei os autores que defendiam isso. Na década de 80, 70 e 80, da qual eu me formei, isso era muito novo. Hoje ainda continua a ser, mas imagina aquela época a gente leu uma Mary Ferguson, a gente leu Morin, a gente leu Fritjof Capra, a gente ter isso como e acreditar piamente, né? Não como uma crença religiosa, mas como uma possibilidade científica de visão, de atuação no mundo diferenciada, em que essas ligações são importantes, que as conexões elas se fazem o tempo inteiro na vida. Então, eu trabalho a questão inter, multi, trans, pluridisciplinar como uma possibilidade de crescimento desse humano em cima das questões fundamentais e fulcrais da vida, que é a natureza, que é a coletividade, que é a transformação política, que é a superação dos problemas criados por nós mesmos, por essa sociedade cortada, dividida, em que secciona o ser humano, secciona aquilo que não deveria seccionar nunca, que separa o que é inseparável, que separa sujeito, que separa corpo e alma, que separa a lógica da vida, natureza e homem, que separa as lógicas que estão intrínsecas e internalizadas como unas. Então, a natureza e a interdisciplinaridade, né, na natureza nos apresenta esse sentido uno das coisas. E eu comprei esse discurso, eu vivo esse discurso, eu penso nele, a minha ação é em torno dele, eu sou uma professora desse discurso e desse pensamento teórico e É, prático. então, com certeza a senhora acha que ter assim, ido para essas diferentes áreas foi uma, né, assim, uma peça fundamental para ser a professora profissional que a senhora é hoje. Para quem eu sou hoje. Exatamente. Com certeza. E como é que você enxerga o papel da divulgação científica na formação de professores e na aproximação entre a ciência e a sociedade? Fundamental. A divulgação científica ela vai impedir com que muitas questões que a gente raciocina de uma forma é, errada possa acontecer nos prejudicando. Eu vou pegar aqui dois exemplos bem antigos que eu gosto muito de trazer à tona. Não sei se o pessoal lembra do padre que pegou as bolas, né, de encher aquelas bolas e encheu e falou assim, agora eu vou e volto. E aquelas bolas infláveis de borracha. Ali existe, ele tinha uma crença, mas a crença dele não estava pautada na questão científica. Existia ali o que a gente pode dizer de um analfabetismo científico, ou seja, ele criou uma hipótese, e dentro dessa hipótese não testada, ele foi e se aventurou, e infelizmente morreu, porque cientificamente aquilo seria improvável de que ele retornasse. Mas no campo científico, aquilo dali não poderia existir. A gente formula hipóteses quando a gente não tem a ciência pronta, não tem o conhecimento adequado, que também pode nos levar a riscos da vida, né? E um outro foi de uma pessoa, numa dessas pandemias, ela se vacinou várias vezes, indo, né? Porque ela falou assim: agora eu vou estar imunizada. Só que a gente já sabe como é que funciona as vacinas. Ela, infelizmente, se infectou com o vírus e morreu. Ela partiu de uma hipótese, mas era uma hipótese que faltou ali uma compreensão científica, né, que caminhava ao lado desse analfabetismo ou desse não letramento científico, né? Então, conhecer, né, cientificamente o processo das coisas, ele salvaguarda o ser humano, tira o ser humano da ignorância. Ele vai defender determinadas questões que vão garantir a vida dele. Então, a gente pode trabalhar com a questão da divulgação científica em vários níveis, né? No campo informal, nos clubes, nas
no cinema, na TV, e sempre valorizar. E da educação, né, informal, no sentido dos museus, das casas, né, de cultura, das casas de ciência, que ali forma, assim. E na pandemia a gente teve algumas pessoas que se dedicaram muito à informação científica, à divulgação científica tão necessária para que a gente possa compreender os fenômenos humanos, os fenômenos naturais, sob outra ótica. Porque senão a gente cria hipóteses erradas, a gente vai para um campo errado dessas hipóteses e ameaçador da nossa própria vida. Então, eu vejo assim como algo fundamental dentro do ensino das ciências, dentro do ensino biológico, das ciências ambientais, das ciências da natureza, eu vejo fundamental. Todos nós devemos ser divulgadores científicos, porque a gente vê os resultados ali. A ciência, ela tira o véu das coisas que a gente necessita, que necessita ser tirada, né? Ela coloca a gente sob outra perspectiva no mundo de análise, de observação, de vivência, de certezas. E eu vejo dessa forma como um grande desafio no campo educacional, no campo da formação e no campo biológico, de uma forma mais lato. A divulgação científica, né, é a nossa forma de passar o conhecimento para não manter também tudo que foi descoberto apenas ali durante a nossa geração e acabar perdido, porque o que seria da gente hoje se não tivesse conhecimento de anos atrás? Com certeza a divulgação científica é muito importante nesse sentido, né? Perfeito, Luísa. Quanto mais casas de ciência, quanto mais museus, quanto mais produções literárias, quanto mais filmes, quanto mais aulas, quanto mais vídeos a gente produzir, para que a gente possa fazer a divulgação dos trabalhos que a universidade faz tão belamente, com todo esse interesse, divulgar o que é produzido na universidade, nos grandes laboratórios. A gente vê aí no nosso instituto quanta coisa maravilhosa é produzida, quanta dedicação dos nossos professores nos laboratórios, quanta dedicação dos nossos alunos. Então, essas coisas têm que correr mundo. Nós não podemos mais sofrer de um letramento não científico, de um analfabetismo científico, produzindo tanta ciência como nós produzimos, porque nós produzimos, a universidade produz, é o celeiro da ciência. Nós temos que agarrar a divulgação científica como uma grande meta, como um grande objetivo da universidade. Né? Como a gente agarrou a inovação, a gente agarra a divulgação científica de tudo que é produzido nela, de tudo que é feito nela, em todos os campos. Dessa forma, a gente abre para a sociedade e aquilo que é necessário a ela conhecer e aquilo que é produzido, né, dentro dos campos universitários, dentro dos nossos grandes laboratórios. E hoje em dia também, assim, essa divulgação acontece de uma maneira muito mais fácil com a tecnologia, com a internet. É muito fácil de em qualquer lugar do mundo conseguir acessar um conhecimento de outra parte completamente diferente. Isso é muito importante, né? Acredito que em todas as áreas, principalmente na ciência, no conhecimento. E isso é muito importante para fazerem novos profissionais, novos, enfim, professores, tudo, porque o conhecimento é aquela frase, né? Conhecimento é a única coisa que ninguém consegue tirar de ninguém, é uma coisa muito verdadeira. Então, todo tanto de conhecimento ainda é pouco. Perfeito, Luísa, perfeito. É isso, é isso. A divulgação científica, ela talvez seja assim, uma das coisas mais preciosas que a universidade pode produzir nesse momento. Mais preciosas, porque aliar, né, essa grande ignorância que cresce com pessoas que não acreditam mais ou desacreditam nas coisas que estão ali no rosto delas, de frente a frente, trabalhar uma linguagem acessível para que a gente possa atingir a todos e a tudo em todo o tempo. Sim, com certeza. Professora, eu gostaria de deixar uma mensagem final para aqueles que se interessam, né, pela área de ciências ambientais e educação, futuros professores, pode ficar à vontade. A mensagem final é o seguinte: por intuição, a gente já imagina para o que a gente veio e para o que a gente se destina no mundo.
Por necessidade, a gente pode modificar essas questões, mas sempre aquela intuição primeira, ela permanece dentro da gente. E para os meus alunos, para os nossos alunos do IBIO, eu digo que obedeçam o ritmo de vida de vocês. Acreditem, né, naquilo que está mais genuíno dentro de vocês. Acreditem, na potencialidade que habita na gente. Acreditem que somos capazes de superar problemas e que somos capazes de construções infinitas, que somos capazes, sim, de modificar o mundo e nos modificarmos dentro desse mundo. Apostem na educação humanizada, apostem na inclusão, defendam as pautas legítimas, participem do coletivo, mas não se perdendo no seu indivíduo, na sua formação de sujeito social, na sua formação de sujeito emocional. Cultive boas emoções, bons pensamentos, cultive o bom, o belo e o justo dentro de vocês. Saibam quem vocês são, se autoconheçam, se autoproclamem também como pessoas fundamentais nesse mundo, se autossustentem e que vocês sejam muito felizes, que busquem que o conhecimento seja a porta aberta para as grandes transformações da vida de vocês, que vocês acreditem e apostem nisso. E aos meus amigos professores agradecer pelo tão belo convívio de amizade, de compreensão, de respeito, e que viver a universidade ela é muito bom porque ela trabalha os conflitos na medida certa do conhecimento necessário a ela. Isso é muito bom. E dizer assim, ó, estamos juntos, né? Esse mundo ele é de mão dupla, né? Ele é coletivo, individual, individual e coletivo, e o coletivo é sempre prevalente no sentido das grandes mudanças e das grandes transformações. Mas não esqueçam que naquele coletivo há você, com todas as suas singularidades, as suas necessidades, e se reconheçam em vocês. Se autoconheçam, se autodeterminem e cultive o que é de bom na vida, por favor, por favor. Cultive ainda a fé de que somos fortes e potentes para fazer uma grande revolução do bem, do bom, do belo, do justo, e abaixo a desigualdade, e abaixo a exclusão, e abaixo todo sentido de dor, tudo aquilo que não nos faz crescer dentro de nós, e tudo aquilo que emperra o crescimento do outro e da vida. Que todos possam ter, né, como diz o nosso presidente, o seu sustento garantido, para que assim possam se fazer nesse mundo. Eu só acredito nisso, de que somos todos seres possíveis e que a gente possa permitir ao outro a possibilidade de viver. Ao outro que pode ser aquele animal, que pode ser aquela árvore, que pode ser o meu amigo aqui do lado, ou não meu amigo, que possa ser pessoas, vidas, que a gente anime e encha de ânima essa vida que habita em torno de nós e em nós. Nossa, muito obrigada pelas palavras, professora, foi lindo. É um prazer ter a senhora aqui hoje, nesse primeiro episódio, né, da nova temporada do Biocast. Foi uma honra, muito obrigada pela participação, pelas palavras, foi muito bom. E espero ter a honra, né, de fazer a entrevista com a A senhora. honra é minha. Muito obrigada, foi ótimo. A honra é minha, Luísa, e um beijo em todos. Tá? Muito obrigada. Espero ter falado com lógica as questões, porque falei do que emana no meu coração. Então, falei das minhas verdades.